princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, nele estava toda a vida, e esta vida era a luz, e esta luz que nos iluminou, e agora nós podemos ver. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória aqui. Vimos sua glória aqui entre nós. Palavra de Deus, no Evangelho de João. Por gentileza, abra sua Bíblia, João, capítulo 1. Versos 10 a 13. João, capítulo 1, versos 10 a 13. João, capítulo 1, versos 10 a 13. Pode manter a sua Bíblia aberta, nós leremos também outras passagens. Eu lerei com vocês. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há duas formas de tornar-se filho legítimo: por nascimento, que é a filiação natural, ou por adoção, uma filiação legal. Ambos implicam em um novo status de relacionamento familiar, do privilégio e das garantias, como por exemplo, direito à herança, como também implica em responsabilidades por entrar numa nova família. O Antigo Testamento apresenta a relação entre Deus e Israel em termos filiais. O amor de pai,
o amor entre pai e filho. Essa relação, ela se estende também ao Novo Testamento. Hoje é Dia dos Pais, uma ocasião oportuna para meditarmos sobre o amor paterno de Deus. O amor paterno de Deus em nos receber como filhos, por este segundo meio, a adoção. O propósito da pregação de hoje, irmãos e irmãs, é alegrar-nos. Alegrar-nos com o amor do Pai em adotar filhos e filhos muito maus em sua família, dando-nos amor e herança. Então, que o seu coração seja fortalecido, alegrado por este grande amor com o qual o Senhor nos amou e nos adotou. Os versos neste capítulo, os versículos 1 a 18, apresentam a pessoa de Jesus Cristo. Por um lado, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. João registra que ele é o Verbo eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é o Verbo eterno. Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. E também Jesus é a vida. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao mesmo tempo, Jesus é apresentado aqui como o verdadeiro homem. Ele se fez carne à nossa semelhança, habitou no mundo entre homens, simpatizou conosco perfeitamente, manifestando a graça, a verdade e a glória do Pai. Nosso Deus, então, neste capítulo, nesta introdução, apresenta a pessoa de Jesus Cristo como Deus que se encarnou. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Este evangelho, assim como os outros, tem o objetivo de revelar a pessoa de Jesus Cristo. No entanto, João enfatiza a sua natureza divina e a sua natureza humana. Este Senhor, chamado de Cristo, é Deus e o homem. E este evangelho foi escrito para que você creia. E crendo, receba a vida eterna no seu nome. Nos versículos 10 e 11, e retomando que o tema de hoje é o foco é sobre filhos adotados neste Dia dos Pais. Nos versículos 10 e 11, João destaca que Cristo foi rejeitado. Cristo foi rejeitado pelos seus patrícios, os seus que moravam no mesmo país. Não o receberam. E com essa rejeição, abre-se uma oportunidade para aqueles que o recebem. Veja, no versículo 10. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa rejeição, então, tornou-se uma oportunidade para todos aqueles que o recebem. Na história bíblica, somos informados de que Jesus é israelita. Ele nasceu em Belém,
mas sua pátria o rejeitou. A maior parte da sua pátria o rejeitou. Ele veio para eles, porque diz a Escritura que a Israel pertence a adoção, às alianças. Contudo, eles rejeitaram o Deus encarnado. E esta rejeição, portanto, tornou-se uma oportunidade. Eles foram chamados de família de Deus no Antigo Testamento. Nós, os gentios, éramos estrangeiros, alheios às promessas. Andávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, com esta rejeição, abre-se uma porta àqueles que creem. Os versículos 12 e 13, lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João conecta habilmente os dois testamentos na pessoa de Cristo. Um grupo que foi chamado para crer, o rejeitou, os israelitas. No outro aspecto, os gentios que creram tornam-se, portanto, filhos. João conecta os dois testamentos na pessoa de Jesus. A ligação entre eles, entre aqueles que não receberam, os judeus, e os que receberam. Nós estamos falando aqui de um tema recorrente no Antigo Testamento: o remanescente fiel. Desde o princípio, o Evangelho é pregado. Desde o princípio, o Evangelho é anunciado. Foi anunciado em Israel, mas nem todos creram na promessa. Nem todos creram que haveria de vir o Salvador, que é o Cristo. Segundo a Escritura, sabemos que Deus tem apenas um único filho. Um versículo famoso da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa o único gerado de si. Só para nós entendermos, o único naturalmente gerado é Jesus Cristo. Deus não tem outros filhos dessa natureza. Todos os demais filhos de Deus se tornam filhos pela fé em Jesus Cristo, somente. E tendo crido em Cristo, são recebidos a filiação paterna, amorosa, por meio de adoção. Adoção é um ato legal. Então, a doutrina que eu gostaria que você lembrasse e entendesse é que aqueles que recebem a Jesus, que creem como seu Salvador, entram também em uma nova condição. Deixam de ser filhos da ira, porque é isto que a Escritura diz. Éramos, por natureza, filhos da ira. Deixamos o status de filhos da ira para serem feitos, diz aqui, filhos de Deus. A palavra filhos aqui não aparece no grego, não é huios. A palavra aqui é teknia. O sentido é, somos feitos crianças de Deus, recém-nascidos. Todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo como Deus, homem, que veio ao mundo para tirar os pecados, pela misericórdia de Deus, torna-se um recém-nascido espiritualmente.
entram para a sua família, desfrutam da paternidade amorosa como filhos adotados. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 4:26. Veja a profundidade desta mensagem, desta verdade. Gálatas 4:26. João está comunicando que os que creem recebem o direito de serem chamados filhos. Gálatas 4:26. Como eu posso ser adotado como filho de Deus? Pois todos, versículo 26. Eu falei 4:26, desculpa, 3:26. 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. É claro que você está percebendo um erro. Todos se julgam filhos de Deus. Mas acabamos de ouvir que Deus tem apenas um único filho gerado de si, Jesus Cristo. E que os demais só podem ser considerados filhos pela fé em Cristo Jesus. Se não creem neste Jesus, que é Deus homem, você não pode chamar Deus de Pai. Ainda é um estrangeiro, ainda está longe, ainda está órfão. Para desfrutar da paternidade amorosa de um filho adotivo, é preciso fé em Jesus Cristo. Qual o efeito, irmãos, da adoção nas nossas vidas? O presbítero Isaac orou, começando da seguinte maneira: bondoso Deus e amado Pai. É assim que você se dirige a Deus? Paizinho. O efeito da adoção é a mudança de status. Na vida segundo a carne, o homem natural é estrangeiro. Isso está em Efésios capítulo 2, que lemos na liturgia. O homem é estrangeiro, distante de Deus, inimigo de Deus. Esta é a situação sem fé em Cristo Jesus. Mas pela fé em Cristo, somos feitos concidadãos dos santos, integrados à família de Deus por adoção. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. O ponto aqui é que, pela graça, uma porta se abriu. Que pela fé em Cristo somente nos tornamos filhos por adoção. Sem Cristo, isto não é possível. Efésios 2, versos 13 e 14. Eu estou com muito frio. Vocês estão com frio? Então é isso. Efésios 2. Na nossa presbiteriana a gente suporta bem. Efésios 2, 13, 14. Mas, agora, veja, nós que andávamos naquela condição de estranhos à aliança, sem esperança, órfãos, versículo 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Lembra? Nós éramos filhos da ira, mas pela fé em Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Integrados à família de Deus. Você que está esta manhã conosco,
membros da igreja e não membros da igreja. Você tem esta esperança de do fundo do seu coração dizer: Paizinho, Pai querido e amado, de ter esta nova relação de proximidade e também de esperança de uma herança eterna? Acabamos de ler que somente a cruz de Cristo habilita filhos da ira serem declarados portadores dos direitos ao amor paterno e à herança. Uma das coisas que comove nessa doutrina maravilhosa é que Deus Pai ama os filhos adotivos na mesma proporção que ama o seu filho unigênito. Tem essa discussão? Será que os pais gostam mais de uns filhos do que outros? Geralmente os filhos dizem que sim, né? Não, ele gosta mais dela do que de mim. Não saberemos jamais. Mas, quanto a Deus, há um equilíbrio. Deus ama os seus filhos adotivos na mesma proporção em que ama o seu filho gerado de si. Não há distinção, no sentido de que nós, ou os adotados, são agraciados com a herança de Cristo, co-herdeiros da glória com Cristo. No final, os filhos todos vão receber a mesma proporção. E o que você fez para receber isso? O que nós fazemos para receber a mesma proporcionalidade do único filho gerado? Nada. Isso realmente quebranta o nosso coração. Acabamos de ver o ponto principal do nosso estudo, da nossa pregação, que a doutrina é a seguinte: aqueles que recebem a Cristo entram numa nova condição, deixam de ser filhos da ira para serem feitos à semelhança de Deus. O segundo aspecto da doutrina da adoção é que nós mudamos de status. Deixamos de andar e ter os interesses de um estrangeiro, de um inimigo de Deus, para sermos filhos. E caminhando aqui para a aplicação dessa mensagem, o que era a adoção nos tempos bíblicos? Vocês vão entender um pouco melhor. Nos tempos de Jesus, Paulo e de João, esse evangelho foi escrito em 96, ou seja, o último evangelho, o último texto a ser escrito praticamente dos apóstolos. A adoção, como hoje, tinha não apenas um aspecto emocional, mas principalmente legal. Era a forma de assegurar a herança e o patrimônio da família. Vou explicar por quê. Geralmente um pai que não tinha filhos escolhia alguém para assumir a herança. E quais eram os critérios que ele utilizava? Havia sim o vínculo de afinidade, de afeto. Ele chamava a pessoa e dizia: olha, eu não tenho filho, você vai ser meu herdeiro, mas eu preciso te adotar como meu filho. Você quer? Você vai ficar com todos os meus bens. Mas tem algumas condições. E se a pessoa a ser adotada aceitava, então ele se tornava um filho adotivo. Então, geralmente, o pai sem filhos escolhia quem? Um jovem ou um adulto. Não era adoção de bebês. Esse era o costume. E geralmente esta pessoa deveria ser honesta, confiável, capaz
de preservar os bens e a riqueza. Era esta a prática da adoção nos tempos de Jesus. Pessoas adultas, jovens, que tinham bom caráter, dignas, respeitáveis e confiáveis para entregar a herança, ainda firmado por contrato. Isso era assinado lá no Testamento. Era assim que funcionava a adoção. E é isto que deve, se essa reconstrução estiver certa, histórica, é assim que nós devemos compreender a adoção em Paulo, a adoção em João. E a adoção que Deus fez? Deus Pai fez. A adoção realizada por Deus Pai não é diferente. Não é um presente barato deixado nas mãos de qualquer dissipador. Não é um presente barato deixado nas mãos de qualquer dissipador. Nós acabamos de ouvir que a herança costumava ser deixada para alguém de bom caráter, confiável na administração, idôneo. Você atende essas características? A Bíblia é honesta quanto ao que nós somos de fato. Você pode ter uma autoestima acerca de si, mas a Bíblia então diz o seguinte, Romanos 3, 10 a 18, eu faria um resumo aqui. A Escritura nos chama de injustos, ignorantes da vontade de Deus, que nós somos inúteis, sanguinários, escorre veneno pela nossa boca, destruidores. Você adotaria alguém com essas características para administrar os seus bens? Você adotaria? Vou repetir o perfil. Injusto, ignorante da vontade de Deus, destruidor, destila veneno, sanguinário, extraviado. São esses tipos de crianças que os pais procuram no orfanato? Não. Por esse motivo, Deus o Pai escolheu uma pessoa perfeitamente justa para assegurar a herança de vida eterna. Alguém que fosse capaz de administrar, que compreendesse todos os aspectos necessários para um filho adotivo na mentalidade da época. Todos pecaram. Então, Deus escolheu o seu único filho, Jesus Cristo, para ser o fiador. Para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos, Ele, então, escolheu Jesus. Você está no lamaçal do pecado, atolado na culpa até o pescoço. Você se diz filho de Deus, mas conduz sua vida sem falar com o Pai. Você não presta contas ao Pai. Você não desfruta do amor do Pai. Em outras palavras, você diz que Deus é teu Pai, mas vive como órfão. Desta forma, quis o Pai, por seu grande amor, que por meio da fé na obra da cruz, recebêssemos a adoção de filhos. Iniciativa exclusiva de Deus, não foi nem carne, nem sangue, nem vontade do homem, mas de Deus. Nós não poderíamos ser escolhidos na fila da adoção. Mas Deus, em Cristo,
escolheu como idôneo para ser o nosso representante. Porque nós não tínhamos nenhuma condição. O que Ele exige de você é fé. Fé. De que Jesus é o Filho de Deus que encarnou-se e veio a este mundo para que na cruz levasse os seus pecados. Talvez ainda hoje, Dia dos Pais, você se porte como um órfão espiritual. Não presta contas a Deus, não ora a Deus, não desfruta do amor de Deus. Vive como se não existisse um Pai do céu. Ou talvez você viva como um andarilho. Nós temos visto muitos. Não estou falando coletores de lixo, catadores, não. Estou falando de andarilhos. E o andarilho busca alimentar-se na rua, não é? Vive batendo nas portas pedindo comida. Não tem direito a um lar fixo, não tem direito às benesses do abraço afetivo e da herança. Você se reconhece nesta infeliz condição? Veja o que Cristo pode fazer por você. Gálatas 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, versos 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Outrora eu era um andarilho, outrora eu era órfão. Mas por causa da cruz de Cristo, recebemos a adoção de filhos. E porque, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Paizinho, Paizinho. De sorte que já não é escravo, ou seja, você já não é um andarilho, você já não é estrangeiro, mas você é um filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vocês já viram aquele para-choque de caminhão, né? Não sou dono no mundo, mas sou filho do dono. Entenderam que hoje isto é um grande erro. Mas é possível tornar-se filho por adoção através da fé em Cristo. Outrora órfão, outrora escravizado, outrora filho da ira, impedidos de comunhão com Deus, mas pelo sacrifício da cruz de Cristo, podemos chamá-lo de paizinho com total confiança e conforto, porque fomos feitos filhos de Deus, crianças recém-nascidas, e desfrutamos de todos os benefícios da adoção legal pelo seu grande amor. Então, no Dia dos Pais, celebremos com gratidão este grande amor do Pai, porque nos resgatou da velha condição para sermos chamados seus filhos. Que Deus os abençoe. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com